Como podemos agir se formos desprezados e ridicularizados? E se somos rejeitados ou pressionados para tomarmos uma posição? Nesse estudo, nós vamos analisar 3 ações de Jesus que poderão nos ajudar diante de situações difíceis nos relacionamentos. É agora no Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, o canal da esperança. Nessa temporada especial, no mês de janeiro, estamos estudando a Bíblia através do WhatsApp, isso mesmo, a nossa instrutora bíblica virtual. Você já pensou estudar a Bíblia pelo WhatsApp? Olha que coisa boa, que interessante. Experimentarmos essa nova forma de entendermos a palavra de Deus. Não esqueça, você pode estudar com alguém. Anote aí o número do nosso WhatsApp, da nossa instrutora bíblica virtual, nossa inteligência artificial é o 12982000062. 12982000062. Estude. É só você mandar um recadinho assim, escrever a palavra espiritualidade. E aí você já vai receber o guia que a gente está usando aqui, tá? O tema que a gente está abordando aqui no Escola Bíblica. Que tal experimentar? Pastor, não estou conseguindo, estou com dificuldade, já tentei. Então, faz contato agora com a nossa equipe. É o 0 operadora 12 21 27 31 21. 0, a sua operadora, o 12 21 27 31 21. Nossa equipe está pronta para atender você. Nosso objetivo é que você tenha outras ferramentas para estudar a Bíblia. Lembrando que através da nossa instrutora bíblica virtual você também pode fazer perguntas se você tiver dúvidas. Agora, dê um feedback para a gente, faça contato com a gente, diga como está sendo a experiência para estudar, que você está tendo de estudar a Bíblia pelo WhatsApp. Manda agora para o WhatsApp do programa, é o 12981091268. Só para a gente sentir como é que está indo aí, tá bom? Então, vamos estudar a Bíblia pelo WhatsApp. Eu sempre gosto de... E você pode fazer isso a qualquer momento, tá? Você pode escrever ali... Vamos escrever aqui, vou fazer o teste aqui, a esperança, aqui ela colocou um texto, olha aqui, dá uma olhadinha aqui, agora eu vou dar um ok aqui, vamos ver se ela já respondeu, está mandando outra pergunta, ela vai fazendo outra pergunta, eu vou respondendo e assim vai. Então, fica a dica aí para você, tá bom? Vamos orar para que o Senhor nos dê iluminação ao estudarmos a sua palavra. Pai, hoje estamos aqui para entendermos algumas sugestões de Jesus quando ele teve dificuldade nos relacionamentos, as suas respostas, a forma como ele reagiu, que a gente absorva isso, que a gente tire princípios para que a gente cresça nos relacionamentos e assim nossa espiritualidade se aprimore cada dia mais. Eu te peço, cuida de cada família, de cada casa, o Senhor sabe a realidade dos relacionamentos que eles têm. Eu te peço que o Senhor resgate se algum relacionamento foi rompido, que o Senhor dê paz ao coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero convidar você a estudar a Bíblia comigo. Eu estava fazendo oração aqui, pensando um pouquinho sobre dificuldades que a gente tem, né? Quando eu usei a expressão relacionamentos rompidos, talvez você esteja precisando resgatar o relacionamento
com alguém, muitas vezes um relacionamento de amizade, muitas vezes, né, às vezes pode ser pai e filho, não sei o que aconteceu ao longo da história, ao longo do caminho, mas quando a gente se rende, como a gente viu ontem, para que o amor do Senhor esteja no nosso coração, o Espírito Santo haja na nossa vida, há um processo de transformação, de mudança, e a gente pode resgatar. Nem sempre, né, o perdão, como eu mencionei ontem, né, é um restabelecimento do jeito que era, ou imediato. Não, mas eu estou em paz. É não guardar aquilo no coração. E o Senhor é capaz de transformar. Talvez você possa até dizer para mim, pastor, mas você não conhece a minha história. Você não sabe como eu fui tratado. Eu vou dizer para você que quando a gente vê o exemplo de Jesus, ele poderia humanamente pensarmos que ele tenha muitas razões para guardar, para desejar se vingar, mas ele decidiu perdoar e viver em paz. E esse sempre é o melhor caminho. Essa sempre é a melhor opção. Pode acreditar. Vamos lá? Vamos relembrar o que nós estudamos no programa de ontem. Nesta temporada, estamos estudando, como eu mencionei, com a nossa instrutora bíblica virtual, a esperança, como melhorar a nossa espiritualidade. Estamos na lição 3, a bênção dos relacionamentos. Amanhã a gente começa a lição 4. O que a gente viu no programa de ontem, quando nós nos unimos a Deus e reconhecemos o seu amor, nós somos capacitados para termos bons relacionamentos. Nossa natureza é má, nosso coração é ruim, mas Deus vai implantando uma nova natureza em nós. É o amor de Deus através da ação do Espírito Santo que muda essa natureza ruim. Somente através da ação do Espírito Santo, baseado no que a palavra de Deus, no que a Bíblia diz. Jesus intercedeu pelos discípulos e por aqueles que se tornariam discípulos para que fossem unidos a Deus, assim como Ele e o Pai são. Então, o Senhor intercedeu para que nós estivéssemos unidos como pessoas, bons relacionamentos e também unidos ao Pai do céu. Quando o amor de Deus permanece em nós, nós somos aperfeiçoados. Esse é um processo que nós vamos passando ao longo da vida. E hoje, para concluir a lição número 3, quero apresentar para você algumas lições de Jesus para os momentos difíceis de um relacionamento. A gente tem várias lições, a gente tem vários exemplos, e eu escolhi hoje 3 exemplos para você, para nós aqui. Primeiro, quando nós somos desprezados e ridicularizados. O texto está em Isaías capítulo 53, verso 7. O texto de Isaías apresenta características do Messias e de como ele suportaria, como ele viria à terra. E é bem interessante, eu citei no programa de ontem, lembra que a visão que os líderes religiosos, a própria cultura religiosa, né, os judeus tinham de como o Messias viria, seria como um líder militar que os libertaria. Essa era a percepção que eles tinham. Mas no Antigo Testamento nós temos inúmeras descrições dos profetas de como esse líder seria. E eles não tiveram percepção para, né, notar, para entender isso, ao ponto de quando Jesus vem, terem ações equivocadas e nas ações equivocadas contestarem. A própria família, eu citei isso, né? A própria família tinha essa visão equivocada de quem ele era. A gente estudou isso na quinta-feira. E aqui tem uma lição importante para a gente. Quando o texto bíblico não é claro para nós, quando a gente não estuda o texto bíblico de forma clara, quando a gente não deixa que o Espírito de Deus fale, isso pode dificultar os nossos relacionamentos, a forma como a gente aborda, a forma como a gente age, a forma como a gente olha quem pensa diferente. Isso aqui é interessante.
e eles tinham problemas nos relacionamentos porque não entendiam claramente qual era a missão de Jesus. E olha só o que diz o texto de Isaías 53, verso 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Aqui nós temos uma lição nesse processo de reação de comunicação nos relacionamentos. Talvez você esteja sendo desprezado, ridicularizado, e existem momentos que o melhor é não falar nada. Existem momentos, e esse foi o momento que Jesus agiu, porque isso estava relacionado à sua missão. Em muitos momentos a gente vai ver Jesus se posicionou, Jesus colocou. Mas quem produz essa sensibilidade? A ação do Espírito Santo em mim. Então tem horas que eu não vou falar. Tem horas que eu vou ouvir. É fácil isso? Não, não é fácil. Você sabe que não é fácil. Não é fácil a gente engolir algumas coisas. Quando a gente tem razão, quando a visão da gente está correta, nem vou dizer que pode estar correta, não, vou dizer que está correta. E às vezes você age corretamente, mas às vezes é o melhor. E o melhor, quando eu digo melhor, não significa que você não está criando um limite, que você não está criando formas de trabalhar esse relacionamento, porque não é uma questão de eu tenho que suportar todas as coisas. Não, é a questão de que naquele momento a melhor ação é o silêncio. E eu quero dizer para você que existem momentos no seu ambiente familiar que a melhor ação é o silêncio. Deixa que o Senhor dirija, que o Senhor resolva. Às vezes não é a hora para você falar. Talvez você precise resgatar mais lá para frente um momento, um diálogo, e aí falar sobre, e aí estar tranquilo, dentro do processo da comunicação, diante da missão que Jesus tinha, que estava acima, aquele era o momento. Mesmo diante de opressão e de humilhação, de render-se, porque a missão estava acima. E lembra bem? Você já ouviu aquela frase, né? Às vezes, o melhor não é querer ter razão. Não é. E a gente quer, às vezes, sempre ter razão, e daí fica num embate. Para uma missão de relacionamento saudável, existe um momento que é melhor que eu não reaja. O não reagir externamente, porque a reação já está acontecendo interiormente. O segundo texto, e o contexto aqui é o cenário da crucifixão, como foi o texto de Isaías. Lucas 23, verso 33 diz: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Eu quero voltar aqui, Lucas 23, só quero abrir para você. Lucas 23, verso 33. É isso, Lucas 23, verso 33. Deixa eu só voltar aqui. Isso, 33. Eu quero ler também o 34, que eu acabei não colocando aqui na tela, que é importante. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Diante deste momento, lembra? Ele ficou calado. Ele não reagiu. E quando há uma reação, diz o texto de Lucas 23, 33 e 34, a reação é: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se há alguma intercessão para fazer, vejam que essa não é uma resposta direta. Não é resposta direta, é uma resposta indireta, oferecendo perdão. Então, em muitos momentos, para evitar
embates, desgaste, para que a missão de você ser uma bênção se cumpra, você se cala e dá uma resposta indireta que é um clamor por perdão. Senhor, ele não está entendendo. Transforma o coração dele. Eu clamo em nome de Jesus. Na sequência, uma segunda situação. E se eu for rejeitado? Mateus capítulo 10, verso 14. Se alguém não vos receber nem ouvir... deixa eu só dar o contexto aqui. Jesus envia os discípulos para a pregação, né? E aí eles enfrentariam dificuldades. E aí ele vai responder, se alguém não vos receber nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Muitas vezes, quando nós enfrentamos situações de desprezo, nós não podemos estar presos, não podemos sermos constantes naquela situação que passou, sermos aprisionados por aquela situação. E a expressão de Jesus vai gerar frustração? Lógico, vai gerar frustração, mas sacode a poeira e segue adiante. Se liberte. E talvez eu estou falando para você hoje, que passou por um momento difícil no seu relacionamento, em alguma situação familiar, e você fica preso a essa situação, e você relembra essa situação, e você fala dessa situação. O contexto aqui é pregação do Evangelho, mas cabe para nós. Sacode a poeira e segue em frente. Não se frustre, não fique preso àquilo. O Jesus está dizendo para os discípulos, se eles não quiserem ouvir, ok, siga adiante. Porque quando nós nos aprisionamos com aquilo que aconteceu, nós nos tornamos escravos daquilo que aconteceu. E o Senhor nos dá a liberdade para viver. Você não tem um ambiente perfeito, o seu contexto familiar não é perfeito, seu ambiente de trabalho não é perfeito, seu ambiente eclesiástico não é perfeito, aconteceu algo ruim, se liberte disso e siga adiante. Eu não estou minimizando, pode ser minimizando ou desvalorizando sua dor. Não é isso. Ela é válida. Eu respeito, sabe? Eu sei que você pode estar ferido, machucado, mas eu não podemos ficar aprisionados por aquilo que foi. A gente tem que seguir em frente. Foi esse o ensino de Jesus. Nós precisamos seguir em frente. O outro exemplo. E se eu for pressionado para me posicionar em determinadas situações? Mateus capítulo 22, verso 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. Desses contextos, né, que eles queriam pegar Jesus sempre de surpresa. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe, Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Estratégia, né? Para montar a fala. Estratégia, né? De valorização, mas de reconhecimento, porque Jesus também era assim, não estava preocupado. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Porque eles contestavam como que eles podiam ser um povo escolhido, liberto e terem que viver aquela situação de ter que pagar tributo ao Império Romano. Isso era ofensivo. E aí eles querem colocar Jesus diante disso. Por quê? Porque Jesus também tinha suas responsabilidades legais. Sequência do texto, para a gente entender. Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, vejam só, usou estratégia para falar. Por que me experimentais, hipócritas? A palavra originalmente dá a ideia de vocês estão teatrando, né? Por que vocês estão representando? Por que vocês estão sendo hipócritas, estão agindo como ator? Por que vocês estão fazendo isso? Olha a sequência do texto.
Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário na sequência e ele diz-lhes: de quem é esta efígie e esta inscrição? Dizem-lhe eles: de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se e deixando, se retiraram. Vejam só, a resposta de Jesus é pontual. Mas neste momento, diante de um questionamento, ele dá a resposta. E ele vai à palavra. Você tem que cumprir os seus deveres, em outras palavras ele está dizendo. Cumpra os seus deveres, dai a Deus o que é de Deus e César o que é de César. Cumpra os seus deveres como cidadão, cumpra os seus deveres como um cristão. Jesus não teve receio de criar uma situação, um embate. Neste contexto, a resposta era importante, porque ele foi questionado por isso. Existirão momentos em nossos relacionamentos, em nossa vida, que nós precisaremos tomar posição, que nós precisaremos falar e falar com autoridade. Jesus entendeu, veja que Jesus teve a percepção de que eles estavam procurando, de alguma forma, criar uma situação. Por isso que Jesus diz: vocês estão representando, vocês estão sendo como atores. Eu quero dizer para você que muitas vezes em nossos relacionamentos, nós nos prejudicamos ou prejudicamos o ambiente porque preferimos jogar as coisas, como dizemos popularmente, embaixo do tapete. E eu conheço contextos familiares que situações não são resolvidas, que nós não sentamos, não olhamos nos olhos para dizer: é esse o contexto. E aí vai se jogando embaixo do tapete, vai se jogando, e a gente prefere viver de aparência. Ou a gente prefere não reconhecer que existe um problema. Problemas existem. Alguns nós temos que trabalhar para solucionar, outros nós vamos trabalhar para administrar, porque existem situações em contextos familiares que a gente não vai resolver tudo e a gente precisa ter consciência. Existem questões no trabalho ou questões numa igreja, em qualquer relacionamento, que você não resolverá tudo, mas você precisará encarar para aprender a como viver aquela situação. É isso que Jesus está ensinando aqui. Não joga por baixo do tapete, ou não faz de conta que não existe. Não. Vamos sentar para resolver. Vamos ser assertivos, objetivos, honestos. Porque quando nós vamos deixando que a situação corra, ela se avoluma de forma tal que, às vezes, as consequências são muito piores do que se nós tivéssemos sentado e procurado naquele momento conversar. Quero, de forma didática, relembrar aqui com você o que fazer. Então, resumidamente, tá? Só para ficar gravado aqui. O que fazer se eu for desprezado, se eu for ridicularizado? Primeiro, não discuta. Não discuta. Existem momentos que é melhor eu me calar. E segunda sugestão dentro do texto bíblico, interceda, ofereça o perdão, diga, exponha, coloque diante do Senhor este que te despreza, que te ridiculariza, coloque. E aí você pode me dizer: pastor, ele não merece. Nós não merecemos, mas o Senhor nos oferece o perdão e sua graça. Nós éramos para ser condenados pelo pecado, mas o Senhor ofereceu sua morte para nos libertar. É para a gente refletir. Segundo,
Quando você for rejeitado, as duas sugestões que a gente encontra no texto, não seja escravo da situação. Siga em frente, não se aprisione. O Senhor quer te dar liberdade. Relacionamentos são saudáveis quando nós somos livres para nos relacionarmos. O que fazer se eu sou pressionado para me posicionar? Se posicione. Não seja moldado pelo pensamento dos outros. Agora, se posicione de uma forma equilibrada, sensata, sem perder o amor e a ternura que o Senhor colocou no coração. Lembra bem que nós vimos ontem? Quando mais eu me aproximo do Senhor Jesus, mais a sua natureza amorosa é implantada no meu ser e eu, como consequência disso, vou contagiar e viver feliz e em paz. Agora, não tenha receio de se posicionar. Não tenha receio de dizer o que é. Nós não podemos ser pressionados pelo ambiente, não podemos ser pressionados pelas pessoas. Pastor, mas fazer isso às vezes gera consequência. Gera, com certeza. Mas fazer isso faz com que, da forma como, lógico, como eu coloco, com que as pessoas percebam que eu quero o melhor. Então, talvez a grande forma é como eu vou apresentar isso, baseado no que Deus deseja para nós. Estamos falando do amor e da graça do Senhor Jesus. Nunca no ambiente familiar nós deveríamos ter opiniões que criaria um muro e nos separaria. Não, não é isso que o Senhor deseja. Não é isso que o Senhor quer para nós. E eu concluo lendo o texto de Romanos capítulo 8, verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E a minha pergunta é, você deseja que o Espírito Santo oriente os seus pensamentos diante dos desafios dos relacionamentos? Quando o Espírito guia os pensamentos, os muros não são erguidos. Quando o Espírito Santo guia os pensamentos, eu me aproximo, mesmo tendo uma opinião diferente. Mas eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo. Vamos orar para que o Espírito Santo nos guie em nossos pensamentos e nossas ações. Pai, obrigado pela Tua palavra. Não é fácil nos posicionarmos, não é fácil ficarmos calados, não é fácil clamarmos por perdão, não é fácil nos libertarmos de situações desagradáveis que nos prenderam no passado, mas pelo poder do Espírito nós podemos. Nos ajude para isso, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos mais uma vez. Nos encontramos amanhã com a lição número 4. A gente se encontra.